nós tivermos uma situação dentro das probabilidades, mas estão apresentados em tabelas. O primeiro passo que eu falo aqui para vocês e que é muito importante é identificar o espaço amostral. Quem é o nosso espaço amostral? São todos os resultados possíveis do experimento. Então, eu tenho que identificar o meu total. Então, logo, o meu espaço amostral, ele é 1077. Ah, mas por quê, professora? Porque eu tenho 1077 pessoas que têm ou não planos de saúde. Mas eu tenho uma subdivisão em que 654 são do sexo masculino, 423 são do sexo feminino. Mas se eu subdividir esse total de 1077, 563 tem plano de saúde e 514 não tem o plano de saúde, tá? Então, identifiquei o espaço amostral. Segunda dica, se eu tenho uma tabela de dupla entrada, mas o que é essa dupla entrada? Nós temos aqui o sexo e nós temos essa dupla entrada aqui, ó, sim e não. Essa outra subdivisão não é simplesmente uma tabela de frequência que eu tinha incógnita e quantas vezes aquilo se repetiu. Então, eu tenho a entrada do sexo, depois a entrada, né, a divisão ainda, se a pessoa tem ou não o plano de saúde. Uma dica muito importante, é uma tabela que tem dupla entrada, então essa tabela tem interseção. Ok. Então eu já tenho 3 situações, só de olhar para o exercício eu já entendo. A tabela é de dupla entrada, o meu espaço amostral é 1077 e se eu tenho dupla entrada, eu tenho interseção. Então, nesse caso aqui, se eu tiver regra de adição, nós teremos um evento que é não mutuamente exclusivo. Tudo bem? Então, a nossa letra A, nós queremos saber o quê? Determine a probabilidade de uma pessoa ser do sexo masculino e não ter plano de saúde. Então, da pessoa ser do sexo masculino, vou sublinhar aqui, e não ter o plano de saúde, onde está a nossa interseção? O momento que a pessoa não tem plano de saúde também é do sexo masculino. Então, nós temos 414 por 1077. Ah, mas eu quero apresentar em percentual. Então, 414 dividido por 1077, 38,44% de chances. A nossa letra B, nós temos o quê? Qual que é a probabilidade de selecionar uma pessoa aleatoriamente, ela ser do sexo feminino e, ao mesmo tempo, sim, ela ter o plano de saúde. Então, 323 por 1077. 323 por 1077 em percentual, 29,99%. 30% de chances. Mas nós podemos ter situações de soma também entre essas probabilidades. Então, vejamos aqui na nossa letra C. Temos uma situação, determinar a probabilidade e a pessoa ser do sexo masculino ou não ter plano de saúde. Então, nós teremos que situações? Probabilidade de A mais probabilidade B, aqui é menos quem? A interseção. Por quê? A partir do exemplo A e do exemplo B, nós já podemos observar que essa tabela tem a interseção. Então, a probabilidade de a pessoa ser do sexo masculino ou não ter plano de saúde.
Então, respondendo a probabilidade A, qual que é a chance de selecionar uma pessoa aleatoriamente e ela ser do sexo masculino? É simples. 654 por 1077. Ou é mais. Probabilidade de selecionar uma pessoa aleatoriamente e essa pessoa não ter o plano de saúde. 514 por 1077. Só que nós podemos observar que nós temos uma interseção, ou seja, nós temos pessoas que são do sexo masculino e, ao mesmo tempo, elas não têm o plano de saúde. Então, o que isso acontece? Para que as 414 pessoas não sejam contadas duas vezes, nós diminuímos pela interseção. Então, vamos lá. O 1077 continua, o denominador, 654 mais 514, 1168, menos 414, 754 por 1077, ou 70% de chances. Então, se vocês olharem o 654 dividido por 1077, 654 não é os 240 mais o 414? Então, o 414 está embutido nesse valor de 657. Se nós olharmos para o não, nós temos 514. Então, 514 é o quê? O 414 mais o 100. Então, esse 414, ele foi contado tanto em A quanto em B. Por isso que nós diminuímos pela interseção. Tá? Então, é muito importante aqui ficar claro para vocês essa propriedade da soma, que nós temos uma situação que é não mutuamente exclusiva e também, além de ser não mutuamente exclusiva, nós temos a propriedade da soma. E a nossa letra D? Probabilidade de ser do sexo feminino ou sim, ter o plano de saúde. Então, agora, nós vamos ter a mesma propriedade. A pessoa ser do sexo feminino é o nosso total. 423 por 1077, mais, sim, a pessoa ser do sexo feminino. 563 por 1077, menos, sim, sim e feminino, né? Interseção. 323 por 1077. Então, nossa probabilidade é 423 mais 563 menos 323, que corresponde à interseção. Então, 663 dividido por 1077. Então, 61,55%. Então, dentro da nossa regra da adição, nós temos essas situações do exercício aparecer dentro de tabelas que têm essa dupla entrada.